Você pode dizer isso comigo? Vida abundante. Mas fala com a boca cheia. Vida abundante. Eu quero compartilhar uma palavra. Eu vou fazer aqui uma introdução. Talvez um pouco diferente da maneira que nós falamos, do que eu falo. Mas eu gostaria que você prestasse atenção, porque é isso que Deus quer de nós, vida abundante, ou que Deus quer para nós. Eu já falei algumas vezes, aleluia, que a heresia, ela tem o poder destrutivo de duas maneiras, de duas formas. A heresia, ou as heresias, elas destroem, primeiro, ensinando errado. Então ela destrói como? Ensinando errado. A você não seguir o evangelho de Jesus, mas seguir uma outra coisa, como se fosse o evangelho. Então a heresia, ela ensina erradamente a palavra de Deus, não é isso? Então muitas pessoas pensando que estão seguindo ao Senhor, estão seguindo palavras vãs, filosofias, mas não o evangelho de Jesus Cristo. Só que a heresia, ela também destrói de outra forma. A heresia tem um outro poder, se nós não tomarmos o cuidado, que é de nós deixarmos de falar ou usufruir daquilo que a palavra de Deus ensina. Eu vou explicar. Anos atrás, década de 90, né? Eu era muito pequenininho, me contaram. Mas nas igrejas começaram um movimento de um mover de anjos. E chegou um tempo que tinham vários, e eu participei de vários movimentos, mas o pessoal começou a ver anjo em tudo quanto era lugar. Era anjo aqui, era anjo acolá, era toda hora um anjo. O anjo entregou, o anjo recebeu, o anjo pegou, o anjo devolveu. Era anjo em tudo quanto era lugar. Irmãos, mas foi tanta coisa acontecendo, e algumas pessoas, inclusive, tinha uma pessoa até bem conhecida, que depois veio dar um testemunho de muitas coisas que ele falou a respeito da vida dele, do mover que tinha. Era coisa que, na verdade, não existia, era fruto de uma invenção. Irmãos, a Bíblia fala sobre anjo? Sim. Anjo é bíblico? Sim. Mas hoje você ouve falar sobre anjo? Muito pouco. E eu falo que muitas vezes a heresia, ela causa uma destruição de ensinar errado, e muitas vezes com medo, por tantos ensinamentos errados, a gente deixa de ensinar biblicamente sobre um determinado assunto, e deixamos de usufruir aquilo que a Bíblia nos revela sobre uma verdade. É a mesma coisa quanto ao dinheiro. Quando o evangelho da prosperidade entrou com força, trazendo um ensinamento errado quanto ao dinheiro, a Bíblia nos ensina biblicamente sobre dinheiro? Sim ou não? E muita coisa. Mas muitas vezes com medo de ser confundido com o evangelho da prosperidade, que é um evangelho que não prega a prosperidade biblicamente, mas uma prosperidade através de um evangelho distorcido, e às vezes com a preocupação de não ser confundido com uma heresia, nós deixamos de ensinar de maneira correta sobre o dinheiro. E até mesmo sobre as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, sim, até mesmo quanto a ofertar, como Deus de fato supre as nossas necessidades e como de fato nós vivemos prosperamente quando entendemos o segredo da generosidade. A palavra de Deus. Mas muitas vezes nós nos omitimos com medo de repente ser confundido com a heresia. E nos dias de hoje, no nosso tempo, nós convivemos combatendo que a heresia
do momento, do século, que é o Deus que tem entrado, um Deus com D minúsculo que tem entrado na igreja, que entrou na sociedade, que é o Deus do eu. É o movimento da autoestima, onde coloca o ser humano em primeiro lugar, e as coisas têm que ser centradas no eu. É o evangelho coach, é o evangelho da autoestima, é o evangelho da palavra positiva, é o evangelho onde o ser humano está em primeiro lugar e Deus fica em segundo plano, onde se tira a soberania do Senhor. Mas é interessante que nós precisamos tomar cuidado, porque essa heresia que entra tão fortemente, querendo trazer felicidade, alegria, vida abundante, regozijo, vitória, não é isso? Às vezes fica até com medo de cantar uma música falando sobre vitória. Chegou um momento, e eu falei isso a algumas igrejas, algumas pessoas falam assim, para tentar combater essa heresia, cuidado com as músicas que centram no eu. E a gente tem que tomar cuidado, porque a centralidade sempre tem que estar em Deus, amém? Só que a preocupação foi toda que toda música que fala eu não pode. Se fala eu preciso de ti, não pode. E eu entendo que se eu falar preciso de ti, o que eu estou falando? Reconheço a soberania do Senhor e que eu não sou nada. Eu preciso de ti. E Davi falava isso em Salmos. Você está entendendo? E a gente fica com medo. Então, tudo também que fala preciso, não pode. E aí, irmão, sabe o que acontece? Às vezes, aquilo que é heresia vai se colocando no lugar da verdade. Assim como os anjos, Deus coloca até a serviço da igreja. Assim como nós somos abençoados pelo Senhor, com cada recurso que Ele nos dá, nós não podemos entregar à heresia aquilo que Deus nos deu, porque o Senhor nos deu sim vida abundante. E às vezes nós começamos a esquecer. E quando a gente fala aqui, irmãos, a gente fala de pecado, de morte, de matar o eu. Tem gente que por causa de heresias não compreendem e não entendem o evangelho genuíno. Tem pessoas que eu vejo que, tipo assim, o nosso evangelho é o evangelho da cruz, é de matar o eu, é de crucificar, é de vencer o pecado, mas a pessoa parece que vai ficando ali pesada e triste. Você não entendeu o evangelho. Existe um texto no livro de Atos. Esse texto, no livro de Atos, é interessante que quando os apóstolos eles são presos, e aí eles são insultados, eles são humilhados, e quando eles voltam, a palavra diz que eles voltam regozijando, com alegria, por terem sofrido humilhações por causa de Jesus Cristo. Acredito eu que eles lembraram daquelas palavras quando Jesus fala: felizes, bem-aventurados, quando vocês forem perseguidos e insultados por amor ao meu nome. Aqueles irmãos não estavam assim: nosso evangelho é seguir a Cristo, é pesada a cruz. Não, a cruz é colocada sobre ele porque nós andamos e vivemos pela fé. E aí tem muita gente que não entende quando nós falamos assim: nós precisamos viver pela fé, porque tudo é espiritual. E eu quero continuar aqui ainda nessa introdução. Porque tem gente que não compreende, e eu falei que acho que domingo passado pela manhã, que quando nós dizemos assim, nós vivemos pela fé, e tudo é pela fé, e tudo é espiritual, tem gente que às vezes fala assim: não, mas não é bem assim, porque como é que eu não vou trabalhar? Eu vou ficar esperando vir com Deus, então me dá a comida. Irmãos, preste atenção, nós vamos trabalhar,
Mas nós somos chamados, agora nós somos seres espirituais, que andamos para a eternidade. Então muda, sabe o que muda? Nós vamos trabalhar sim, mas o que a Bíblia fala sobre trabalho? Eu vou trabalhar conforme a Bíblia me ensina. Como eu devo me portar? Qual a minha vocação? O que o Senhor me deu de dom? Por que eu estou trabalhando? O que a palavra me fala sobre isso? Irmãos, nós temos a nossa visão mudada. Tem muita gente que está na igreja e vive assim, com a visão de mundo ainda, né? Com a sua cosmovisão mundana, e olhando a Bíblia segundo as suas lentes do mundo. Mas nós somos chamados em Cristo. É interessante que quem pode conhecer a mente do Senhor? 1 Coríntios. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Os sábios não entendem. É confusão para esse mundo. Mas nesse mesmo versículo fala assim: mas nós temos a mente de Cristo. Isso é muito forte. Então nosso olhar em Cristo é assim: nós temos a visão do mundo através da lente do Evangelho, através da lente da Bíblia. Entendeu como é que muda a coisa? Então tudo que nós fazemos nesse mundo é através dessa lente. Então como é que eu posso me portar, de repente, quando eu estou falando sobre trabalho, quanto a dinheiro? O que a palavra de Deus fala? Como eu devo organizar? De que maneira eu devo me portar quanto ao dinheiro? Planejar? Que lugar o dinheiro tem que ocupar o meu coração? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Sobre ofertar? O que eu preciso fazer com o dinheiro? De que maneira eu vou lidar com isso? Então, viver espiritualmente, viver pela fé, viver entendendo que tudo é espiritual, não é eu simplesmente subir um monte e ficar lá todos os dias da minha vida. Não, eu vou descer o monte, eu tenho uma filha para criar, eu tenho uma esposa, e eu preciso ser espiritual e andar pela fé em tudo, porque a nossa vida pela fé é quando tudo que eu faço é conduzido pela palavra, e eu creio que a palavra de Deus é o ensino que me traz o regozijo e a paz, e que me conduz de fato à eternidade. Então, eu no meu dia a dia, como eu lido com a minha filha, de que maneira eu me comporto com ela, como eu sou um pai segundo a palavra de Deus, e eu vou viver pela fé, irmãos. Como eu me lido com o meu trabalho, com meus irmãos, com funcionários, seja lá o que for, é uma vida pela fé. Irmãos, é importante que nós entendamos que, de fato, o evangelho coach, ele quer se apoderar daquilo que eles nunca vão encontrar. Porque numa busca de uma felicidade, busca de uma plenitude, de uma alegria, na verdade eles nunca terão, porque a alegria, a plenitude, a vida abundante está em Cristo Jesus e no Evangelho verdadeiro. Porque eles buscam de uma maneira errada. O que muda no Evangelho é onde e como encontramos a vida abundante. Porque no Espírito de Deus há alegria, no Espírito de Deus há liberdade, a plenitude de vida, a prosperidade. Mas tentando encontrar a paz, a alegria, a prosperidade, eles vão enchendo um balão de ar, que a qualquer momento é estourado. Porque assim como no mundo, o mundo que oferece tantas coisas, muitas coisas que as pessoas vão tentando achar alegria no dinheiro, no poder, e nunca encontram a mesma coisa. Seja dentro da igreja, se você não seguir o Evangelho de Jesus Cristo. Eu já contei uma história aqui algumas vezes de um irmão que era da igreja, que eu era desde novo, e ele contava um testemunho da conversão dele, e ele contava que ele nasceu num lugar muito pobre, aqui no Rio de Janeiro, e ele tinha um sonho de ser rico. O alvo da vida dele era ser rico, ele queria ser rico, ele queria sair daquela situação, e ele começou a fazer, ainda morando no morro, ele começou a fazer amizades com pessoas que tinham dinheiro. E ele falou que frequentava a casa de um amigo, e esse cara tinha muito dinheiro, e um dia esse amigo perguntou para ele: se você pudesse ser alguém na vida, quem você gostaria de ser? E ele virou para esse amigo, que era muito rico, falou assim: eu queria ser você. Aquele rico, na frente dele, pegou uma pistola
botou na cabeça e atirou. Ele queria ser ele. Naquele dia, ele viu que o objetivo da vida dele, aquilo que ele mais queria ser, não era a resposta para aquilo que ele precisava. Porque as pessoas vão buscando de uma maneira errada, e muitas vezes no evangelho vazio, e muitas vezes você está aqui, e você até ouviu palavras que de repente foram duras ao teu ouvido, você não entendeu. Que Deus te ama, e é por isso que o evangelho chegou a nós, para que nós possamos compreender de forma real a vontade de Deus, que é perfeita. Eu quero, antes de ler o texto base dessa noite, que é Salmos 23, eu quero ler 2 textos, porque eu quero usar hoje 2 palavras aqui, que somente tem aqueles que esperam no Senhor. O primeiro texto que eu vou ler, abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 até o 8. Posso ler? 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 ao 8. Diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Você pode repetir comigo essa palavra? De fato, a piedade com contentamento. Fala comigo, contentamento. Vamos lá, 1, 2, 3 e contentamento. É grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Irmãos, você sabe o que significa contentamento? Você sabe? Você sabe o que é contentamento? Satisfação, estar contente. É interessante que muitas vezes nós usamos palavras e nós não nos aprofundamos como poderíamos e usufruímos pouco. Muitas vezes a gente usa essa palavra desde pequena assim, se contenta. Assim, né? Com uma coisa ruim, inclusive. Você é pobre, se contenta, moleque. Se contenta com o que tem. Se contenta, sabe que não vai conseguir algo melhor. E muitas vezes a palavra que a gente fala, tenho que me contentar, estou doente, mas eu tenho que me contentar, é o que eu tenho. E aí, Filipenses capítulo 4, vamos abrir lá, Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, verso 12 e 13, fala assim. Paulo falando, nós conhecemos esse texto, 4, 12 e 13 diz assim: sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. E olha para cá, por favor, que eu vou juntar aí um pouco do que foi falado aqui e vou complementar. Contentamento é estar contente, satisfeito, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Estar contente. Paulo, ele não fala assim, eu enfrentei. Irmãos, antes de eu ser pastor, se eu fosse ouvir muitos pastores que vieram falar comigo, eu não seria pastor. Igual quando eu casei com a Lia. Vai casar? Espera só para tu ver. Você falava isso antigamente, né? Olha, não é mole não, está muito novo, Fábio, calma. Aí alguns pastores falavam assim, mas pastorear é muito difícil. É duro.
a vida do pastor, eu me arrependo de ter aceitado o chamado. Os pastores falaram isso. Você vai ser traído, vai acontecer isso, aquilo. E eu ficava olhando para algumas pessoas já de idade, eu falava assim, caramba, será que... Irmãos, claro que não é fácil, é difícil. Circunstâncias, preocupações, pessoas, a grande responsabilidade. Mas Paulo não estava aqui falando assim, olha, eu passei necessidade, sofrimento, não sei o que, está com minha vida uma droga. Não é isso que ele está falando, não. Eu aprendi a conviver com isso. É assim. Não. Ele aprendeu a estar contente, em abundância, ou quando estava faltando algo. Contentamento só tem aquele que conhece Cristo Jesus, e nunca estará contente e alegre e vai ter uma vida abundante aquele que não é pleno, que não conhece o Evangelho de Cristo Jesus, porque nós em Cristo temos tudo aquilo que precisamos. Glória a Deus, nós temos tudo aquilo que necessitamos. Tem muita gente que tem uma casa e quer uma mansão, quando tem uma mansão quer outra, e quando tem outra, porque nunca vai se contentar. As pessoas pensam que o problema é a esposa, porque tem que ter uma mais nova. Não, eu tenho que ter agora uma mais madura. A mulher pensa, vou ter um cara mais maduro porque o meu é infantil, e o problema vai estar sempre no outro. Irmãos, entenda que em Cristo nós temos vida abundante. Se está lhe faltando algo, está faltando Cristo. Ou para você existe algo que é mais poderoso do que o Senhor? Ou o Senhor não sabe de alguma coisa que algum homem descobriu? Será que algum homem descobriu algo que o Senhor não saiba? Contentamento só tem aquele que espera nele. A minha satisfação não está numa mansão que o Senhor pode me dar, mas a minha satisfação está nele. Porque de fato a alegria vem do Senhor, e ninguém pode nos calar, porque de fato nós recebemos dele o que ninguém, o mundo, o evangelho falso não pode dar. E no Salmo, versículo 23, que é um salmo muito conhecido, mas hoje eu quero ler, e de repente você pode acrescentar mais alguma coisa lendo esse salmo na sua vida. E ele vai ser a base de hoje. Salmo 23, eu sei que você sabe de cor, mas eu vou ler na NVI, que diz assim, Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor e... Tá, mas na NVI está assim, de nada terei falta. Algumas versões sentirei falta. E há uma diferença, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas tem a ver com de nada terei falta, ou sentirei falta. Porque mesmo que de repente eu não tenha algo aqui nesse mundo, eu não sinto falta, porque o Senhor é quem me completa. É nele que eu tenho a plenitude. E Davi sabia disso. Mas Davi continua: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Que maravilha, o Senhor me dá aquilo que eu preciso. Nele eu tenho abundância de alimento, eu tenho repouso. Nele eu sou conduzido por águas tranquilas. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus supre sim as nossas necessidades. Ele não deixa nos faltar nada. Irmãos, desde pequenininho eu aprendi com meu pai. Meu pai era um cara de oração, ainda é, porque ele está vivo, mas ele está lá no Mato Grosso do Sul. E eu falo que eu vejo que meu pai me ganhou pelas orações, ajoelhado, clamando, orando. E a gente aprende com nossos pais. Eu via meu pai orando, dependendo do Senhor. Eu via meu pai servindo as pessoas que precisavam na rua.
E por isso, os meus olhos sempre se voltaram para isso. Nós passamos por algumas dificuldades. Dificuldades passamos. Mas eu nunca deixei de ver meu pai sendo fiel nas ofertas, no dízimo. E nós nunca sentimos falta de nada. Diferente, irmãos. O Senhor é meu pastor e Ele me faz repousar, Ele me dá aquilo que eu preciso. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Verso 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. Irmãos, olha para cá primeiro. Sabe qual é a diferença? É que no Evangelho Coach, a ideia é que você não vai passar pelo vale da sombra da morte. Essa é a diferença. O Senhor vai te livrar. Não vai ter mais sofrimento. Davi fala aqui mesmo, ou quando eu passar por um vale da sombra da morte, eu posso passar pelo vale, eu posso passar pelas aflições, eu posso passar pelas perseguições, mas lembra dos apóstolos, lembra de Paulo, o que Paulo falou, acabamos de ler, é o que Davi está falando, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, e eu posso estar lá, mas eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Essa é a diferença, não é se eu vou passar ou não pelo vale, mas tu estás comigo. E detalhe, a tua vara e o teu cajado me protegem, ou em outra versão, me consolam. Irmãos, o que tem a ver essas duas versões? O teu cajado e a tua vara me consolam, e outro fala me protegem. O que tem a ver consolo com proteção? Irmãos, e eu falei que eu ia dar ênfase em duas palavras: contentamento, e outra palavra que eu quero que os irmãos saiam daqui guardados no coração é consolação. Uma palavra que não é muito mais falada hoje em dia. Nós tínhamos alguns hinos que falavam sobre consolação. E consolação é do cantor cristão, não é da harpa não. E consolação, estou brincando. E consolação, irmãos, só tem quem tem esperança em Cristo Jesus, amém? Sabe por quê? A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é consolo? O que é consolar? Isso é outra palavra que às vezes a gente vê de uma maneira tão pequena e fala assim: olha, não, mas você perdeu, mas você é consolado. Estou aqui para te consolar, mas coitado dele, eu vou consolar ele, mas sei que não adianta, porque não é assim que a gente faz muitas vezes? Irmãos, quando Davi fala aqui, eu vou ler daqui a pouco alguns significados dessa palavra, aprofundando um pouquinho mais, mas quando a gente vê aqui essa questão do consolado, quando ele fala assim, olha, quando eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam, ou me protegem. Eu sou consolado pela certeza de que eu estou protegido. Isso é caminhar pela fé, isso é andar por fé. Você está entendendo, amém? Gente, as pessoas vivem, as pessoas querem ser felizes buscando um resultado. A diferença de andar por fé é que nós somos felizes quando nós, na obediência, no mandamento. É muito difícil para algumas pessoas entenderem quando Davi fala, olha, o meu prazer é na tua lei medito dia e noite, Senhor, os teus mandamentos são tão prazerosos para mim. Eu já falei algumas vezes, cara, se você pegar Levítico, o pessoal aqui não consegue nem ler. Caraca, é chato, né? E vai pulando. Como é que Davi pegava aquilo ali como se fosse um código penal hoje ali, a Constituição começa, caraca, que prazer nisso. É tão gostoso, sabe por quê, irmão? Porque quando você tem prazer no resultado, isso não é viver por fé, porque fé não é o resultado. Fé é antes.
Fé é você ter a certeza daquilo que ainda não chegou. Irmãos, eu tenho prazer no Senhor. O nosso prazer não está no resultado que pode vir, mas o nosso prazer é nele. Ele é o meu prazer. E cada palavra que Ele me fala, eu tenho certeza que está me levando para a eternidade. Então cada palavra dEle é prazerosa para mim. O meu prazer não está em algo que eu vou receber. O meu prazer não está em algo que eu vou ganhar. O meu prazer não está em algo que eu posso ter ou não. O meu prazer está naquele que me fez a promessa, no meu Senhor, naquele que ordenou. O meu prazer está em obedecer. Só isso me dá prazer. Porque a presença dEle é aquilo que nós precisamos, é aquilo que é real, é o Evangelho de Cristo. E muitas vezes a obediência vai me levar a uma chicotada. É isso que é maluquice, que o mundo não entende. E é por isso que nós temos a mente de Cristo. Porque enquanto as pessoas estão procurando coisas e coisas e mais coisas, e têm, e obtêm, e ganham, e conquistam, e vão lá, mas nunca estão satisfeitos. Eu de repente só estou obedecendo, e indo para um lugar que eu vou perder alguma coisa. Mas eu estou contente, eu estou feliz. Eu estou satisfeito, porque eu encontrei quem é a vida, eu encontrei quem é a ciência, eu encontrei quem é a filosofia, eu encontrei quem é a escritura, eu encontrei quem é o dono desse planeta, o dono do universo, eu encontrei aquele que tem cada estrela no palmo das suas mãos. Eu encontrei aquele que não me dá o amor, eu encontrei aquele que é o amor. Eu não encontrei aquele que vai me dar a paz, eu encontrei a paz, eu encontrei a alegria, eu encontrei a vida. E é por isso que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. De repente você vive correndo para se desfazer dos seus problemas, porque você quer encontrar paz, você quer encontrar vida, você quer encontrar alegria, você quer encontrar libertação, você quer encontrar, sabe, o alívio. Posso contar um segredo? Pare de correr do problema, do sufoco, procurando tantos lugares, pessoas, para te dar um alívio. Corra para Jesus, corra para a sua palavra, corra para o Evangelho, corra para viver o Evangelho pela fé, para viver cada detalhe da sua vida seguindo a palavra de Deus. Porque eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas não temerei, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim na presença dos meus inimigos. E eu falei que eu até leria aqui. Irmãos, é interessante. Consolo, refrigério da mente, ou espírito. Felicidade em aflição. Isso é consolo. No meio da aflição, feliz. Isso é consolo. Irmão, isso aqui tu não vai ganhar em nenhum lugar. Isso aqui não vai ter remédio que vai te dar. Não vai ter ciência que vai encontrar. Não vai ter evangelho coach que você vai receber. Não vai ter dinheiro. Não vai ter nada. Nada. Você só vai encontrar consolação real em Cristo Jesus. Se Jesus de fato for o Senhor da sua vida. Surgindo em qualquer circunstância, sustente e fortaleça sua mente como esperança, alegria, coragem e semelhantes. O sentido de estabelecer ou acalmar, para confortar, para animar a mente em angústia ou depressão, para aliviar a dor e refrescar a mente ou espírito, dar contentamento ou felicidade moderada, aliviando a aflição. Isso é consolação. Entenderam? Consolação vem de Deus, irmãos. A gente precisa receber a palavra e viver a palavra, irmãos.
Quando é que nós vamos entender que o problema é esse, sempre vai ser? Preparas um banquete para mim na vista dos meus inimigos. Senhor, não é tira os inimigos, mas prepara um banquete aqui para mim. E mostra que tu estás do meu lado. Unge a minha cabeça com óleo. É isso que ele está falando. Não é, eu não quero ver um inimigo. Eu vou passar de longe. Eu vou passar de longe. Não, Senhor, eu quero que tu estejas comigo. Eu quero estar sentado na mesa. Quando o inimigo vier, quando o inimigo aparecer, quando a gente vê o inimigo, eu quero estar na tua mesa. Diferente. Porque tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei, ou em algumas versões, habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Irmãos, o que ele está falando aqui, que o contentamento dele, a alegria, a satisfação, era o Senhor. Não é por onde ele vai andar, o que vai acontecer, mas o mais importante é: tu estás comigo. Tu estás comigo. É isso. Essa é a diferença. Tem pessoas correndo de Deus, querendo a felicidade, querendo encontrar a vida abundante, querendo encontrar a prosperidade, a plenitude, mas estão correndo de Deus, porque estão correndo da sua palavra, estão se distanciando da sua vontade, do seu querer, querendo algo próprio, querendo algo da sua vontade, vai se distanciando da palavra, muitas vezes não crendo mais em outras coisas faladas por homens do que na palavra de Deus, em filosofias vãs, como Paulo diz, do que na palavra, do que no evangelho. Mas, meu irmão, é em tudo. Se você quer ser um ser assim, dividido, não, eu sou espiritual quando eu vou falar na igreja, aí eu sou espiritual. Entende que entende assim, né? Agora não, eu sou espiritual quando eu estou fazendo meu devocional de manhã. Quando eu vou trabalhar, eu tenho que ser profissional. Quando eu estou lá como policial, não, lá o bicho pega, porque eu tenho que ser policial. E nessa confusão toda, é por isso que existe até traficante. Não, eu sou um discípulo de Jesus, mas eu sou traficante. Confusão isso, né? Meu irmão, não existe isso. O pessoal sabe que é verdade o que eu estou falando, mas não existe isso. Se eu sou cristão, sou um discípulo de Jesus, eu sou um profissional, o que a palavra fala? Como eu devo me comportar aqui? É pela fé. O que a palavra diz, irmão? Eu sou um policial. O que a palavra diz sobre mim? Eu sou um traficante, eu preciso mudar. Porque é incompatível. Assim como é incompatível ser um discípulo e continuar mentiroso. Assim como é incompatível ser um discípulo e não deixar o Senhor moldar o seu caráter, a sua boca, a sua maneira de falar. Assim como não é compatível a palavra de Deus em ficar saindo por aí, de repente entregando o seu corpo, a sua vida, para tantas mulheres, para tantos homens. Assim como não é compatível a palavra de Deus com a vida que você tem tido de arrogância, com a vida que você tem tido, uma vida de colocar o dinheiro em primeiro lugar. Assim como não é compatível uma vida de Cristo sem generosidade, sem fidelidade. Assim como não é compatível. E como é que você quer viver a abundância, a vida abundante de Cristo, se Cristo não é o centro, se a palavra não é Ele? Se quando você às vezes vê coisas, não, mas assim não é muito bem assim. Mas quando fala sobre essa área aqui, assim como a gente quer dividir, às vezes, não, eu sou tripartido, corpo, alma e espírito, então tem a parte carnal, tem a parte do corpo, tem a parte da alma que eu vou, e tem a parte... Não, irmãos, tudo isso aqui pertence ao Senhor, tudo tem que se curvar diante da palavra, eu não posso dividir. Se você quer viver sua vida dividida, você vai viver um evangelho que não é o evangelho, porque no evangelho que nós conhecemos, Deus criou o homem e a mulher, e sobre ele soprou o seu espírito, o seu fôlego. E a vida abundante só pode ser encontrada quando o homem se volta para Deus e reconhece quem é. Nós somos pó, nós não somos nada, nós não temos nada. E é por isso que eu me curvo ao Deus que é todo poderoso, que é o tudo. E é por isso que mesmo quando eu sofro aqui nesse mundo, caramba, eu tenho tudo.
eu tenho tudo. Porque quem tem vida, abundância verdadeiramente, são aqueles que têm esperança em Cristo Jesus, e a Ele se entregaram a sua vida, e vivem para a sua glória. Existe um hino do cantor cristão, o Xande até perguntou se eu tinha uma música hoje, então eu vou dar para ele cantar agora. Não, brincadeira, você vai me bater. Eu falei que não tinha, porque eu estava pensando hoje, quando eu estava de tarde, meditando um pouco mais sobre isso, Deus me lembrou de uma música da época do Jackson. Deus me lembrou de uma música muito mais antiga que o Jackson, que eu. Cantor cristão, tem na harpa não sei se tem no inário, acho que na harpa tem também. Essa música diz assim: que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. O refrão diz, conhece não, Jackson? Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante, vou bem contente, estou descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Última estrofe diz assim: lutas sem cessar, hei de travar, descansando no poder de Deus. Nunca me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos braços do meu Deus. Eu vou seguro. Que consolação, irmãos, tem meu coração, descansando no poder de Deus. Irmãos, a única certeza que eu tenho é que esse mundo é mau, caído. Não sei porque a gente tem surpresa quando algo ruim acontece. É a certeza que eu tenho, irmãos. A qualquer momento a gente pode ter uma notícia que mude tudo. Um filho se vai e a gente fica meio, poxa, mas por quê? Como se ninguém fosse morrer. Sei que é difícil, irmãos. Na verdade é impossível se nós vivermos no natural. Mas a consolação e o contentamento é algo que só vem do Senhor, é do Espírito. Você pode ficar em pé? Irmãos, feche os olhos, se você puder. Deixa o Espírito Santo continuar ministrando no seu coração nesse momento, ouvindo a voz do Senhor, a palavra dEle. Mastiga a palavra do Senhor nessa noite. Que nessa noite você possa mais uma vez reafirmar: eu quero viver pela fé. Se assim você quer viver pela fé, irmãos, o chamado de Deus para nós, uma coisa que nós queremos, uma escolha que nós fizemos. Nós fizemos uma escolha lá atrás, que nós queremos fazer discípulos de Jesus Cristo. Não apenas pessoas que querem receber uma boa palavra ou querem frequentar uma igreja, mas que discípulos, pessoas com caráter de Cristo,
possam nascer em nosso meio. Porque sabemos que a verdadeira vida, vida abundante, só está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Só nele temos vida abundante. Só nele temos vida abundante.